Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Macedo e este é o canal Umbanda, Religião e Fé. Antes de irmos ao assunto do dia, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber as novas publicações, compartilhe esse vídeo e também já deixa aí o seu joinha postando que você gostou do vídeo de hoje. Vamos então ao tema de hoje? Muito bem, agora que você já viu a nossa abertura, vamos entrar no nosso tema de hoje. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma coisa chamada possessão. Eu já vou pedindo para vocês um pouco de desculpa, porque de vez em quando vocês vão perceber que eu não estaria olhando diretamente para vocês, é porque eu tenho uma colinha, por assim dizer, então algumas coisas eu pesquisei, algumas coisas eu fui atrás, então elas estão aqui para eu não me esquecer, tá bom? Dos tópicos, então de tempos em tempos eu vou baixar um pouquinho o meu olhar na direção aqui da tela do computador, justamente para eu poder pegar a informação e repassar para vocês em cima do que eu pesquisei, tá certo? Para quem não sabe, possessão vem, logicamente, da palavra possuir, tá certo? De acordo com o dicionário brasileiro, a palavra possessão ela é um substantivo feminino que tem uma série de características, entre elas justamente a questão da posse, o domínio. Pensando nessa situação, nessa palavra propriamente dito, eu queria até perguntar para você que está aí me assistindo agora, você é uma pessoa possessiva? Você se sente dono de alguma coisa? Você acredita que o que você tem é seu? Ou você acredita que alguém lhe pertence? Vamos continuar. Ainda, dentro do próprio dicionário da língua portuguesa, em alguns momentos a palavra possessão também é aplicada à religião, à religiosidade de uma forma geral. E o dicionário diz o seguinte: dentro da religião, que a possessão é uma condição ou estado de quem está dominado por um ente sobrenatural. E aí ele chega a citar até um certo exemplo ali embaixo, né? Que é assim: a filha de santo está possuída pelo orixá, por um orixá, né? Muitas pessoas conhecem os nossos marinheiros, boiadeiros, caboclos, baianos e por aí afora vai, como entidades catiças, né? Geralmente é uma linguagem utilizada muito no candomblé, a palavra catiço. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar a parte de possessão propriamente dito. E onde é que entra essa história de catiço com possessão? Dentro de um terreiro de Umbanda, nós médiuns, enquanto nós estamos no processo mediúnico, estamos ali espiritualizados, estamos mediunizados e servimos de instrumento para essas entidades, nós estamos, por assim dizer, sendo possuídos por eles. Lógico que uma entidade de luz, ela nunca vai tomar você como posse deles, né? No sentido de dizer que você pertence a eles, tá certo? Quem me conhece sabe que normalmente os espíritos com quem eu trabalho, os espíritos que me possuem, por assim dizer, eu nunca digo que são os meus espíritos. Então não é o meu baiano, o meu marinheiro, o meu boiadeiro, o meu herê, não. Eles são meus sim, são meus amigos, são meus parceiros de lida, são os meus parceiros de missão, são os meus amigos, tá certo? Em alguns casos eu chamo até eles de meu pai, de minha mãe e por aí afora vai, tá certo? Então, por que eu não uso o termo meu espírito? Porque eles não são meus, né? Eles não são posse minha, não existe um documento assinado aqui na Terra ou em qualquer outro lugar dizendo que eles me pertencem ou eu pertenço a eles. O que nós temos, na verdade, é um sistema de parceria. Ou seja, a ideia principal é que nós possamos trabalhar em conjunto e fazer a caridade, prestar o bem, ajudar ao próximo, tá certo? Então, bem longe de mim essa situação de ser dono, né, de um espírito, de ser dono do orixá, de ser dono sei lá, de qualquer outra coisa. Tanto que, normalmente, esses fios que a gente utiliza aqui, muitas vezes o pessoal, a gente tem o hábito de chamar, né, de minhas guias, meus fios e tal,
Meus porque neste caso, entre aspas, eles me pertencem, entre aspas, porque todo mundo sabe que isso aqui é uma ferramenta de trabalho destes espíritos. Eles utilizam a energia que está contida aqui das pedras, eles usam a nossa energia que está imantada aqui, a energia que eles mesmos imantaram ao longo do processo e ao longo do nosso trabalho. Então, quando a gente fala em possessão, muitas vezes as pessoas sempre partem para o lado negativo do processo, né? Tanto é que dentro do próprio dicionário existem mais coisas ainda que falam sobre possessão, ainda voltado para a religião. Tanto é que eu vou ler para vocês o que está escrito aqui, ó. Possessão, dentro da religiosidade, seria uma condição ou estado de quem está dominado por um ente sobrenatural. Lembra? Eu li isso para vocês agora há pouco. E o exemplo que ele dá neste sentido, creiam vocês ou não, está escrito bem ali, ó, possessão demoníaca, né? O povo tem mania de dizer que o espírito demônio, ele vai possuir uma pessoa. Eu, particularmente falando, a opinião é minha, tá certo? Gente, não estou falando pela maioria, pode ser que alguém concorde, pode ser que não. Cada um tem direito de dizer e falar o que pensa, tá certo? Mas eu acredito que demônios, todos nós temos, todos nós somos, né? Nós temos o nosso lado bom, nós temos o nosso lado ruim. Quando a gente age por egoísmo, quando a gente mente, quando a gente faz alguma coisa que lá dentro a gente sabe que está errado, é o nosso demôniozinho interior que está ali falando com a gente. Quem é da época dos desenhos em que tinha o anjinho bom, o anjinho mal, daqui do lado, o diabinho no caso, né? Que ficava um falando, não, isso é certo, isso é errado, isso não sei o que, e o outro lá querendo, não, faz mesmo, corre atrás, é isso aí, tem que infernizar mesmo. Se você parar para analisar, nada mais é do que a nossa própria consciência atuando. Então, se a nossa consciência está atuando, ela está mostrando para a gente 2 pesos, 2 medidas. Então, basicamente, aonde está o processo de possessão nessa hora? É quando você se permite ser possuído por aquela situação. Você pode ser possuído pelo lado bom, e aí você pratica a caridade, você faz o bem, você corre atrás, você ajuda e tudo mais, ou você simplesmente se deixa possuir pelo lado negativo, pelo lado ruim, né? Como todos nós conhecemos, que é você ver uma pessoa passando fome na rua, você olha com desdém, você vê uma pessoa passando frio e você não ajuda, você não auxilia, você tendo condições, obviamente, de ajudar, você não vai lá, você não ajuda, você não estende a sua mão amiga. Então, nessa hora é que o processo possessivo acontece. Mas nós devemos tomar muito cuidado com o processo de possessão quando se trata de pessoas. Por quê? Quando a gente para puxar na nossa história lá atrás, inclusive trazendo até um pouquinho dos nossos queridos e queridas pretos e pretas velhas, que foram, né, escravizados, foram pessoas que estiveram em cativeiro, e não necessariamente aqui no Brasil, nem todo preto velho, nem toda preta velha, necessariamente foi o negro escravizado no Brasil, tá bom? Mas isso é assunto para um outro momento, tá? Mas se a gente parar para analisar o processo de escravidão propriamente dito, a gente consegue perceber que os chamados donos de terra, os senhores feudais, os fazendeiros, os grandes poderosos da época, eles compravam os escravos. Mas como que eles poderiam comprar uma coisa que não era deles? Na verdade, que não era deles no sentido de não tinha dono. Eram pessoas que foram tiradas da sua terra natal, tiradas das suas famílias, muitos morreram, inclusive lutando e batalhando por conta disso, para chegar numa outra terra e alguém olhar para a cara deles e falar assim, eu sou o seu dono, você é minha posse. Como isso, gente? Como pode uma coisa dessa? Né? Porém, águas passadas não movem moinho, mas o processo que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o seguinte, é que muitas vezes a gente toma posse de alguém. E aí a gente entra nessa situação no que nós chamamos de amor, o amor que nós conhecemos, né? Muitas vezes quando nós dizemos que amamos alguém, sabe aquele sentimento de ciúme, aquela coisinha assim? O ciúme, ele é bom por um certo lado, mas ele é ruim por outro. Por quê? Ele é ruim quando o processo possessivo ele toma conta da relação,
dessas pessoas, das pessoas de uma forma geral. E isso tudo por quê? Justamente porque quando você tem um sentimento de posse por alguém, é como se você quisesse controlar a vida dessa pessoa. E o verdadeiro amor não é um amor que prende, o verdadeiro amor é um amor que liberta, é um amor que deixa solto. Óbvio que um pouquinho de ciúme aqui, um pouquinho de ciúme ali, sempre ajuda a apimentar a relação e isso pode melhorar, fazer o casal evoluir. Porém, tudo que é em excesso, todo mundo sabe que não faz bem para ninguém, né? Então, se você está aí namorando, se você é casado, se você tá noivando, desculpa, se você estiver aí com alguém que você diz amar de verdade, lembre-se, você não é dono de ninguém e nem ninguém é o seu dono. Você pertence a você mesmo, né? E por mais que as pessoas digam assim, ah, mas eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu pertenço a Deus. Tá, eu entendo até certa parte. Mas se Deus quisesse que nós fôssemos posse dele, será que ele teria dado para nós o direito ao livre-arbítrio? Eu vou abrir aí para vocês essa ideia, essa conjectura. Eu gostaria que vocês colocassem para mim aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acham sobre essa questão de ser de Deus, de ser posse de Deus, se Deus acredita. Eu quero a sua opinião, tá bom? Porém, vamos lá. Eu quero a sua opinião, não quero causar intriga, não quero causar confusão. Então, aos baderneiros de plantão, por favor, tomem cuidado com o que vocês vão dizer, tá certo? A opinião de todo mundo é sempre muito bem-vinda. Se quiser, depois a gente consegue conversar um pouquinho mais, tá bom? E aí, sempre que possível, eu vou lá e vou responder nos comentários de vocês, tá certo? Bom, só pra gente poder encerrar então, pro vídeo não ficar muito longo e não ficar muito cansativo também, né? Eu gostaria de dizer pra vocês o seguinte. Eu, particularmente falando, eu não sou uma pessoa possessiva, porém eu sinto ciúmes, óbvio. Eu sinto ciúmes do meu cachorro, eu sinto ciúmes do meu gato, eu sinto ciúmes da minha mãe, dos meus irmãos, né? Eu sentia ciúmes quando eu estava num relacionamento, então isso é normal. Porém, eu não posso nunca, jamais dizer que eu sou dono de alguém, tá certo? Por mais que, por exemplo, eu diga que este isqueiro é meu. Sim, é meu porque eu o comprei. Só que em determinado momento, o que vai acontecer? Eu vou morrer. E quando eu morrer, o meu corpo de carne morrer, este mesmo isqueiro provavelmente vai estar por aqui ainda. Eu não vou levar ele comigo, tá certo? A única coisa que eu tenho de posse minha, e vocês também têm aí com vocês, cada um de vocês, são as coisas que você aprendeu, o conhecimento que você obteve, e tudo aquilo que agregou na sua vida e te tornou um ser humano melhor, tá certo? Então, vamos aproveitar esse momento para a gente colocar aí em reflexão o que é realmente ter posse. A única coisa que a gente tem posse nessa vida são as coisas que a gente aprende. O resto é tudo consequência. O resto faz parte da nossa convivência. O resto são ferramentas que Deus deu pra gente para que a gente pudesse crescer, evoluir e seguir em frente. Objetos materiais, isso não pode ser considerado posse. É sua posse enquanto você está vivo. Só que, quando você morrer, lembre-se, no seu caixão não vai ter gaveta. E mesmo que tenha gaveta, nada daquilo vai com você. Nem o seu corpo vai com você. Tá certo? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouquinho, tenha ajudado. Espero os comentários de vocês também. E por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações para vocês poderem receber as novas publicações aqui para frente. E até o próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.